Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação, bendizemos a ti, Senhor, pela igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos que estão sempre conosco. Obrigado pelos nossos ajudadores, Pai. Obrigado, meu Senhor, pela comunhão que temos contigo, Senhor, e com o teu povo. Suplicamos, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Abençoa as criancinhas, a juventude. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja, os teus ministros. Guarda os teus servos, Pai, os teus ministros, Pai, em cada denominação. Meu Senhor, manifesta o teu poder na vida da igreja, operando, dando graça para comunicar, Senhor, a tua santidade, a tua verdade, a tua grandeza, a tua bondade em dias tão difíceis. Amado Senhor, nossos alunos, ex-alunos, tomem tuas santas mãos. Nossos ajudadores nas emissoras, Pai, abençoa. Abençoa os que trabalham conosco, os que nos ajudam, Senhor. Abençoa os técnicos, abençoa, meus seus profissionais. Ó, Senhor, aqueles com quem contamos e com quem estamos contando. Amado Senhor, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Hoje nós vamos meditar no Salmo 18. Nós vamos ler o primeiro e o segundo versículo e depois 17 a 22. O tema é Nossa Segurança. E é maravilhoso estar seguro, é bom ter segurança, é bom estar tranquilo, é bom confiar, principalmente no nosso Deus. Então a leitura. Salmo 18, versículos 1 e 2. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus. A minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Versículo 17. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, te louvamos. Lemos a tua palavra, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores. Abençoa, meu Senhor, os que estão sempre conosco e abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Nossos seguidores, amigos, ó Deus, nossos inscritos, abençoa e guarda, Senhor. Dá a tua direção e proteção na tua igreja. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos, e todo mundo tem consciência que nós vivemos numa época de muita insegurança. Insegurança das nações. Sempre houve guerras, sempre houve invasões, sempre houve dominações. Os dominadores, os que eram reis e queriam ser imperadores,
e faziam suas campanhas, invadia às vezes países e continentes, e faziam o que a sua força permitia, mediante a sua natureza invasora, destruidora e agregadora, enquanto destruía os reinos, as nações, digamos, de menor expressão, de menor poder bélico, enquanto fazia isso, agregava para se tornar poderosos de qualquer forma. Tudo isso causou muita insegurança. Nós, através da Bíblia Sagrada, vemos as conquistas dos egípcios escravizando pessoas, e não tem quem tenha nenhuma ideia parda da quantidade de mortos que morreram trabalhando para edificar o Egito, que ainda está lá, dando dinheiro aos novos egípcios, que não tem nada a ver com os faraós. Aqueles egípcios de hoje não têm nada a ver com os faraós. Ali eram povos que foram conquistando e foram se miscigenando, e temos o egípcio moderno. Agora, a mesma coisa aconteceu com a Babilônia, aconteceu com a Grécia, aconteceu com a Síria e com a Assíria. Aconteceu com os sírios e os assírios. Aconteceu com todo o reino no passado. Se destacavam, dominavam e arrasavam. E isso causou milhões e milhões de mortos. Todo-Poderoso, grande e arrogante, fazia muitas vítimas. Então, o Salmo começa falando sobre um rei que não oprime, um rei que não faz vítimas, um rei que não dá prejuízo a ninguém. É o Rei da Glória. Aí alguém poderia saltar, principalmente aqueles da abertura da Olimpíada, muitos deles filhos do inimigo, e poderia dizer, mas destruiu Sodoma, destruiu isso. Destruiu, quem sabe quantos mil avisos. Quantos mil avisos foram enviados? Não sei, não está escrito. Mas Deus não tem natureza destruidora. Deus tem natureza salvadora. Destrói quem rejeita a salvação. Aqui, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Era o reconhecimento do salmista. O homem não é forte em si mesmo, nenhum, até os grandões, até os ricões, até os grandes, os poderosos, até os chefões, não são poderosos em si mesmo. A natureza, a real condição do ser humano impede dele ser este tal poderoso, porque uma dor de barriga o tira do páreo. Nós encontramos na Bíblia Sagrada o sujeito que estava morrendo com desinteria. O filho era príncipe, era uma autoridade, e o velho morrendo, se rasgando, se acabando pelo fundo como rede. Por quê? Porque ninguém é seguro em si mesmo. Ninguém é seguro em si mesmo. Então, a fortaleza de todo ser humano deveria ser o Senhor Deus. E para o salmista era. Ele diz, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor Jesus falando sobre a casa edificada na areia e a casa edificada no rochedo. A casa do rochedo não cai. Ele diz, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, é a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Ou seja,
além de ser o rochedo, ainda era o castelo edificado sobre o rochedo. Então aqui, segurança real e toda esta grandeza era no Senhor e não no homem. Esta grandeza era do salmista por causa do seu Deus. E não era a grandeza de Deus por causa do salmista. No versículo 17, ele vai enumerar o que Deus fez para ele ter esta santa consagração, esta santa dedicação. Então ele diz aqui: livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam. Mas ele era servo de Deus e tinha odiadores, tinha inimigos que o odiavam. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, tem inimigos que o odeiam. O Filho de Deus, nosso Salvador, Mestre perfeito, tem inimigos que o odeiam. Ainda hoje, esses imundos odeiam. Todo imundo odeia o Senhor Jesus. Os que querem ser imundos, os que se apartam iniquamente, os que buscam iniquidade, então são inimigos do Senhor Jesus. E odeiam o Senhor Jesus, e odeiam a igreja de Jesus, e odeiam ouvir os discípulos de Jesus. E quem não tiver consciência disto, se cala. Eu tenho consciência e falo enquanto for possível. No versículo 18, ele diz: surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Quando alguém está fraco, quando alguém está abatido, quando alguém está abalado, quando alguém está sofrendo por alguma razão, doença, desemprego, calamidades públicas que acontecem, desastres naturais, quando uma pessoa está fragilizada, o que ela precisa é de compreensão e ajuda. Mas o salmista denuncia os seus inimigos, os seus adversários, os que odiavam a sua vida, porque ele diz: surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Ou seja, no dia que eu estava na pior das situações, sabe o que aconteceu? Eles se alegraram, aproveitaram a calamidade para me fazer mais mal. Mas o Senhor foi o meu amparo. Porque ele tinha buscado, ele tinha decidido: eu vou andar com Deus, eu vou servir a Deus, eu vou buscar a Deus. Mas o Senhor foi o meu amparo. O Senhor me amparou. E qual foi o amparo? Qual foi a manifestação? Qual foi qual é a descrição que ele faz do amparo de Deus? Trouxe-me para um lugar espaçoso. Imagine, nós vimos recente a calamidade no sul do Brasil. Deixa fora as teorias de conspiração, que eu também não duvidaria, que eu não sou louco, mas, criminosa ou não, foi uma calamidade das piores que aquela região sofreu. Dentro dos registros dos 500 e poucos anos do Brasil. Acontece que pessoas se salvaram em cima das casas, animais foram instintamente elevados aos tetos das casas, animais de grande porte, como o cavalo que virou notícia, e muita calamidade. Já imaginou se existisse ali uma montanha, naquela área, se tivesse uma montanha entre aqueles municípios para todo mundo se abrigar? A montanha, ela é vasta, tem lugares elevados, mas tem muito espaço, dá para salvar rebanhos. Porque, olha,
Não há descrição, porque também não querem descrever o que aconteceu no sul do Brasil. Não querem descrever. É o que faz muitos ainda pensar que foi crime, ou pelo menos falta de diligência. Mas o resultado é que na calamidade a gente espera apoio. Na calamidade se espera ajuda. Nós vimos, nossa nação está ferida com alguns anos de ferimento sangrando, e nós vimos as milhares e milhares e milhares ou milhões de postagens, o povo pelo povo, porque autoridades não têm o papel que deveria ter. Acontece que na calamidade espera-se a mão amiga, na calamidade espera-se a compreensão, na calamidade espera-se até mesmo a ajuda de um inimigo. Um inimigo que não é tão mau, só não tinha amizade. Ou tinha uma inimizade leve. Aí ele vê o rebanho do seu vizinho de propriedade. Não tinha relacionamento saudável entre eles, por questões de terra, por questões de família, por ambição mesmo. Inveja é uma coisa que Satanás plantou no coração do ímpio e poderia ter qualquer razão que justificasse a inimizade, mas aquele vizinho desafeto vê o rebanho todo ser arrastado por uma correnteza que não tinha como escapar aqueles rebanhos. Centenas ou milhares de cavalos mortos, centenas ou milhares de vacas e boi de corte mortos. Os rebanhos, não sei, confesso minha ignorância, não sei qual a extensão e a quantidade de rebanhos, ovinos e caprinos, mas se com os cavalos e vacas aconteceu serem levados assim como papel, como garrafas na correnteza, imagina animais de pequeno porte. Os cães, na verdade, as casas desapareceram e os donos sumiram. Ninguém diz onde estão. Deixa para lá, porque estamos vivendo uma situação muito atípica. O resultado é que na calamidade se espera apoio, mas aqui na calamidade veio mais perseguição. Na calamidade veio mais injustiça. Na calamidade veio a glorificação do inimigo. O inimigo se gloriando. Ainda bem que foi embora. Ainda bem que a água carregou. Ainda bem que o fogo queimou. Ainda bem que o terremoto derrubou. Ainda bem. É cruel. Mas o salmista diz: trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. É algo maravilhoso. Um discípulo do Senhor, na antiga e na nova aliança, dizer que houve um salvamento, porque o Senhor tinha prazer na sua vida, o Senhor tinha prazer na sua ação, no seu ministério, o Senhor tinha prazer no seu lar, na sua família, o Senhor tinha prazer em suas ações. É uma coisa gloriosa. Eu sei que tenho sido positivo em muitas coisas e situações ao longo da minha vida, de mais de meio século de serviço. Mas dizer que o Senhor tem prazer em mim, teve prazer em mim e me livrou daquela situação, da situação X, acho que seria também
até temerário para mim dizer. Mas o salmista tinha e disse, ele tinha esta condição e ele disse, o Senhor me livrou, porque tinha prazer, teve prazer. O Senhor tomou prazer, se alegrou comigo. Aqui no versículo 20, aí ele fala de outra coisa que eu acho complicado para mim. Mas alguns podem se sentir mais tranquilo. Ele diz no versículo 20, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. O coração do salmista estava saturado de amor, de fervor, de temor, mas este mesmo indivíduo experimentou de sabor na vida. Ele experimentou situações que ele disse, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não tinha resistido, porque ele teve dificuldade em determinado momento de sua vida. E devido a essas dificuldades, naquele contexto da sua vida, da sua experiência vital, ele jamais poderia dizer, eu estou vivendo isso porque o Senhor está tendo prazer em mim. O Senhor não estava tendo prazer naquele momento. Por isso que permitiu determinada calamidade, determinada situação. Então, meus amados irmãos, todos nós temos a necessidade de proclamar o que o Senhor tem conosco, como missão, como a oportunidade que Ele nos dá, nos fazendo, como dizia o apóstolo Paulo, o Senhor me julgou digno do seu ministério. A maioria de nós, quando se olha de fato, quando se avalia, quando se examina de fato, vai sempre dizer, eu estou nesta posição por misericórdia. Eu estou nesta condição por misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estava aqui, eu não seria o seu discípulo, eu não estava a seu serviço. Então, meus amados irmãos, uma bênção para nós. No versículo 20, neste versículo 20, a segunda parte, ele diz, e retribuiu-me o Senhor conforme a pureza das minhas mãos. É maravilhoso ter as mãos limpas. Ter as mãos limpas, não ter as mãos sujas de sangue. Deus ama quem tem as mãos limpas. Ter as mãos limpas de suborno. Deus ama quem vive verazmente, quem fala a verdade, quem dá testemunho da verdade e não se deixa macular pela corrupção. Mas o homem dizer que o Senhor tinha prazer nele, retribuiu ele conforme a sua justiça e recompensou conforme a pureza das suas mãos. Era realmente um testemunho de quem vivia o amor do Senhor. Ele diz no versículo 21, porque guardei os caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Eu guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus. Alguém se aparta impiamente do Senhor. Abandona por qualquer razão, por qualquer motivo. Lembro-me bem, certa vez, dando doutrina para os discípulos do Senhor que eu administrava. E eu, naquele contexto, disse que tinha alguns que era praticamente dizer assim, Senhor, me abençoa que eu te abandono. E ficou marcado aquele culto. Muitos recebem a bênção de Deus e dão as costas para Deus, para a igreja de Deus,
se tornam injustos, esquecidos e gratos. Injustos, esquecidos e ingratos. Que Deus tenha compaixão e nos dê a sua proteção, para não nos apartarmos impiamente do nosso Deus. Vamos orar pela igreja. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, te louvamos, bendizemos a Ti e agradecemos pela Tua bondade e graça. Abençoa os meus irmãos na cidade, no interior, novos convertidos, irmãos idosos. Guarda a Tua igreja, os Teus ministros, os ministros, Pai, da nossa igreja, os ministros, Pai, de outras denominações. Ó Deus, manifesta o Teu poder na vida dos Teus santos. Amado Pai, os nossos professores, nossos inscritores, ó Senhor, nossos alunos. Deus fiel, abençoa e guarda cada um que está consagrado, dedicado, andando na Tua santa presença. Pai santo e bondoso, ouve, ó Senhor, as nossas petições. Em o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.